Bom dia, meus queridos alunos da disciplina Física dos Solos, do curso de Agronomia da FACIAGRA. Nós estamos aqui, conforme planejado na aula anterior, para estudar a importância e o cálculo da porosidade dos solos. Dos solos. Então, matematicamente, essa porosidade P é dada por uma equação do primeiro grau 1 menos dA dividido por dr, vezes 100, para caracterizar o percentual. Então, quem é a densidade dA? dA é a densidade aparente já conhecida de todos, que varia de 1,1 até 2, até 1,7. Quem é dr? dr é aquela densidade que a gente denominou, que nós denominamos de densidade real, ou densidade das partículas específicas do solo. Ou seja, a dr é aquela relação entre a massa de sólidos e o volume de sólidos que a gente utilizou determinar no álcool, né? O material sólido, pesado, determinado a massa e colocado num recipiente de 50 ml e colocado álcool por 2 vezes dentro para, no dia seguinte, determinar o volume ocupado pelos sólidos. Então, P vai ser igual a 1 menos a densidade aparente. Vamos tomar como exemplo aqui uma densidade aparente de 1,5 grama por centímetro cúbico. Então, 1 menos 1,5 dividido pela densidade média das partículas 2,65 vezes 100. Então, aqui na equação, a porosidade vai ser igual a 1 menos. Qual é a relação? Qual é o resultado dessa divisão? 1,5 dividido por 2,65 é igual a 0,56 vezes 100. Né? Então, a porosidade vai ser igual a 1 menos 0,56. Né? Aqui é uma operação simples lá da matemática do ensino fundamental. Né? 1 menos 0,56 vai ser igual a 0,44. Né? 1 menos 0,56, só confirmando, igual a 0,44 vezes 100. Primeiro adição e subtração, depois multiplicação. Então, P vai ser igual a 0,44 vezes 100, que vai ser igual a 44%. Então, na prática, a gente pode afirmar aqui que essa amostra de solo com a densidade de 1,5 gramas centímetro cúbico apresenta uma porosidade de 44%. Ou seja, os espaços vazios formados no material por macroporos, né? Os macroporos, vamos imaginar aqui os grãos de areia, né? Eles em contato uns com os outros, né? Então, esses espaços vazios aqui definem os macroporos, aqui nessa figura aqui, nas partículas, né? Já os microporos, a gente estudou que as argilas são lâminas. Então, essas lâminas sobrepostas umas às outras, entre essas lâminas se definem os microporos, né? Espaços muito pequenos, né? De dimensões nanométricas, assim dizendo. Então, quando a gente optou pelo álcool, é porque do que a água aqui destilada, é porque o álcool tem a capacidade de penetrar dentro desses microporos, né? Então, essa porosidade ela é definida pela soma dos espaços vazios dos macroporos e dos microporos, né? Muito bem. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse solo. Vamos pegar aqui um solo com uma densidade aparente de 1,7 gramas por centímetro cúbico, né? Então, a porosidade seria dada por 1 menos dA sobre dr vezes 100. Então, a porosidade é igual a 1 menos dA.
1,7 dividido por dr, que não muda, 2,65 vezes 100. Então, a porosidade aqui seria igual a 1 menos, usando a minha calculadorinha aqui, 1,7 dividido por 2,65 é igual a 0,64 vezes 100. Então, a porosidade vai ser igual a 1 menos 0,64, que vai ser igual a 0,36 vezes 100. Como na forma anterior, P é igual a 0,36 vezes 100, que é igual a 36%, a soma dos espaços dos macroporos e dos microporos. Então, a gente pode dizer que esse solo aqui tem uma porosidade de 36%. Então, veja um detalhe interessante. A gente variou aqui a densidade de 1,5 gramas centímetro cúbico, né, para uma textura, acredito aí que franco, argilosa, né, para uma textura puramente argilosa, arenosa. Então, significa dizer que a quantidade de areia nesse material da amostra da porosidade DA primeiro calculado, ela variou, aumentou. Então, aumentou a quantidade de areia, consequentemente, essa porosidade diminuiu para 36%. Então, cuidado para não confundir. Os solos arenosos, eles apenas têm uma velocidade de infiltração elevada, mas os espaços vazios para armazenamento de água, né, é pequeno, né? Como demonstra aqui o cálculo da porosidade da amostra 2, né? Quando a gente compara a amostra 1 com a amostra 2. Então, minha gente, aqui está mais uma das primeiras importâncias de conhecer a densidade aparente e a densidade real do solo, que é a determinação da porosidade. Aí no relatório de vocês, da amostra 1 até a amostra 18, né, vocês procurem, ao lado da densidade aparente, colocar um quadro, né, um quadro na tabela, uma outra coluna, onde vocês vão calcular a porosidade no perfil, em cada espessura de 10 centímetros determinada, para depois a gente avaliar como se comporta a porosidade. Ou então vocês criam um quadro à parte, né? Para não colocar no trabalho nesse momento, para não ficar muito complexo, né? Mas quem preferir, conseguir, que tiver aí com uma planilha, né, eletrônica no computador, é fácil fazer isso. Só fica um pouco difícil para quem fez o trabalho manual no momento, né, escrever aí dentro. Mas quem está com a planilha no computador, né, uma planilhazinha mesmo de Word, né, coloca só a coluna e calcula novamente todas as porosidades para as amostras encontradas em todas as profundidades de 1 até a amostra 18, ok? São essas minhas considerações, né? Então a porosidade é muito importante, a densidade aparente, a densidade real ajuda a esse cálculo da porosidade. Então durante a aula hoje, do dia 23 às 14h40, vocês vão procurar, né, fazer esses cálculos, né? Realizar esses cálculos desse material cujas densidades aparentes foram previamente determinadas no laboratório presencialmente. Ok? Meu boa tarde a vocês.